Antes mesmo de vermos portas lógicas, antes de chegarmos a projetos com circuitos digitais, da eletrônica digital, e até mesmo antes de vermos a álgebra booleana, precisamos falar mais um pouco sobre sinais analógicos versus sinais digitais, alguns conceitos importantes que você precisa conhecer, precisa entender antes de passarmos para os próximos aprendizados. Nunca tive uma aula. Basicamente, um sinal analógico é um sinal contínuo, tanto em tempo quanto em amplitude. Imagine um sinal que vai variando no tempo e em amplitude, e esse sinal, um sinal analógico, ele contém infinitos valores. Então contém pontos infinitesimais ali, diversos pontos, modificações diversas, portanto é um sinal contínuo. Qualquer sinal que se comporta de forma contínua no tempo e na amplitude é um sinal analógico, basicamente é isso. O sinal digital, por sua vez, é um sinal que tem uma descrição no tempo e também em amplitude. E aí, basicamente, você pode imaginar uma onda quadrada que se comporta com um nível low e depois ele muda para high. Então são apenas dois níveis de amplitude, concorda comigo? E a frequência também em níveis discretos. Vamos ver mais detalhadamente. Então tá aqui, ó, sinal analógico variando no tempo, ele apresenta infinitos valores desta forma, versus um sinal discreto que apresenta valores discretos. Olha só que interessante. Então, basicamente, essa é a diferença entre sinais analógicos e digitais. E nisso, temos a condição de fazer uma amostragem de um sinal. Como funciona isso? Um sinal analógico passando por impulsos a partir de um circuito adequado, desta forma, estou abstraindo, obviamente, um circuito bem mais complexo, mas o resultado básico seria algo semelhante a isto. Conseguiu entender? Então, uma discretização do sinal analógico. Então, o teorema da amostragem nos diz que um sinal limitado em frequência pode ser completamente especificado por suas amostras. Para transmitir um sinal completamente, não é necessário transmitir mais do que alguns valores instantâneos deste mesmo sinal espaçados no tempo por um intervalo convenientemente escolhido. Basicamente, este é o teorema da amostragem. Temos também o princípio de conversão AD. Quem já ouviu falar? Conversão AD analógica digital. Então, consiste na transformação de um sinal contínuo em um sinal discreto com a menor perda de qualidade ou nenhuma, se possível. Este não é um problema trivial, pois se trata de tomar um sinal com infinitos valores, como mencionamos, um sinal com valores infinitesimais e infinitos valores possíveis de amplitude, e para cada um dos infinitos instantes de tempo, representando por outro sinal que possui uma quantidade finita de valores possíveis. Então este é o grande problema que a engenharia enfrenta. E novamente você pode observar aquela questão de que não existe eletrônica digital sem a eletrônica analógica. Então, uma vez compreendida essa questão, galera, podemos passar para projetos de eletrônica digital. E é claro, ainda existe uma questão muito importante a ser estudada aqui, que pretendo trazer para vocês, certo? Só que um pouco mais para frente, que é a questão da abstração digital,
uma forma um pouco mais profunda, pois temos aqui um sinal em nível de tensão, que muitas vezes é 5 volts, e depois o sinal se comporta com o nível 0. Só que existe essa região aqui de transição, nesta borda de descida, ou quando passa de 0 para 5, que no caso consideramos 0 para 1, falso para verdadeiro, a borda de subida, que deve ser muito bem estudada a nível de projeto, a fim de compreendermos o que ocorre e os fenômenos que são englobados aqui neste sinal. Mas isso é mais para frente que veremos em algum vídeo futuro, onde falarei com vocês sobre a abstração digital de uma forma bem detalhada. E para finalizar, trago para você um exemplo simples de sinal analógico, a clássica senoide, o sinal determinístico mais clássico que existe, que se representado no domínio frequência traz a onda fundamental, sendo essa senoide uma frequência de 1 kHz, teremos um pico em 1 kHz no eixo da frequência e os demais picos todos totalmente atenuados. À medida que o sinal vai se tornando mais complexo, vão surgindo novas componentes em frequência. E aqui temos um exemplo típico de sinal discreto, um sinal digital, pois temos aí o valor de tensão, então um valor possível e um segundo valor possível apenas, como já viemos estudando aqui. Outro sinal que eu quero mostrar para você, um sinal muito clássico também, é esse sinal aqui, o sinc, seno de x sobre x. É um sinal analógico, temos um comportamento contínuo e temos diversas amplitudes aqui, como podemos ver, ao longo do tempo. Então é algo que não tem interrupção, algo contínuo que varia em tempo e amplitude. Se você observar, aqui temos infinitos pontos de amplitude acompanhando a linha aí do sinal. Um típico sinal estocástico estacionário é o sinal de batimentos cardíacos. Como você está vendo aqui, tem este comportamento aí. Ao longo do tempo ele apresenta um padrão, entretanto esse padrão é totalmente irregular. Por isso dá-se o nome de sinal estocástico estacionário, sinal dos batimentos cardíacos. E o sinal de áudio também entra nesta categoria de sinais, e esse aqui é um sinal analógico também. Obviamente temos aqui infinitos valores de amplitude ao longo do tempo. There is something hidden in the darkness. Rubik's Cube.